Bom, Lula contou preocupação para os ministros do STF em jantar secreto. Gente, vou repercutir então essa notícia do André Marcília. Vamos começar? Olha só, o Lula teve na semana passada um jantar secreto com alguns ministros do STF e eu não tenho a menor dúvida de que você não está sabendo disso. O encontro foi com a turminha de sempre: Zanin, Moraes, Dino e, claro, o Gilmar. Carmen Lúcia está brilhando, né? Realmente, ela não faz parte desses jantares aí, ela está saindo muito bem realmente. E quanto mais jantar você for convidado, mais complicado é para sua reputação realmente. Não é principalmente esse tipo de jantar. Vamos lá, gente. De todos. Faltou o Toffoli, mas o Toffoli recebeu também um recado do Lula nesse jantar. Eu vou te contar tudo o que eles conversaram, segundo a Mônica Bergamo, na sua coluna na Folha de São Paulo, de hoje. E a Mônica Bergamo, ela conhece bem os bastidores. Ela tá melhor do que o Léo Dias, né, gente, na política. Ali dos ministros, portanto é quente esse jantar, essa notícia. Eu vou te contar tudo o que eles conversaram e qual é a jogada, qual é a grande jogada que o Lula pretende com esse bate-papo com os ministros. Mas antes... Gente, então fica o convite aí para deixar o seu like e também a se inscrever no canal, eventualmente se tornar membro. Vamos lá, gente. Ministros queriam que a matéria tem lá um conteúdo que é o conteúdo que os ministros queriam que saísse na matéria. Então fala, o Lula chega ao absurdo de dizer, está lá na matéria, que é muito preocupante a situação do STF, porque é um desgaste do STF em razão do fato de que as redes sociais estão fazendo com que atos honestos, supostamente o Lula disse isso, atos honestos de políticos e juízes sejam simplesmente pervertidos, que esses atos honestos eles sejam distorcidos, né? E com isso há um desgaste da corte. Muito difícil que o Lula tenha dito isso. Se ele tem um pingo de coragem, ele virou e falou assim: gente, seguinte, não dá para um ser dono de cassino, não dá para outro ser dono de resort, não dá para outro ter 130 milhões num contrato da mulher com o Banco Master, não dá para ser esse oba-oba. E disse o Lula também do Fachin, segundo a matéria, disse que o Lula falou também o seguinte: olha, não esse código de conduta, e nisso a gente precisa entender o raciocínio do Lula, politicamente faz sentido. Esse código de conduta só expõe ainda mais a corte. Porque, claro, se ministros precisam de código de conduta é porque eles não têm uma conduta. Então são ministros sem conduta. Uhum. E se são ministros sem conduta, é uma zona isso, e não uma corte. É uma zona, e não o Supremo Tribunal Federal. Então o que o Lula teria dito é: se ajeitem aí, se arrumem aí, deem um recado para o Toffoli, façam alguma coisa que pare de expor a vocês e, consequentemente, a mim Lula. Porque, veja, o que o Lula... aquela história, né, gente? Quanto mais você vai cavando, mais coisa você encontra, né? É muito complicado. E quanto mais você aparece, mais os erros, né? Quanto mais você fala, mais os erros eles vão se encadeando, vão criando uma espécie de encadeamento e aquele erro vai se multiplicando. É isso que a gente está vendo, né? Então, Toffoli deveria ficar um pouco mais quieto. A jogada do Lula é a seguinte: se o STF se ajustar, isso vai fazer com que ele, Lula, também pare de ser fritado, porque hoje existe um consórcio dentro do Brasil entre STF e governo federal. Se os ministros do STF caírem, cai o Lula. Se o desgaste do STF permanecer, esse desgaste permanece também no governo federal, e isso faz com que o Lula não consiga se reeleger. E se o Lula não se reeleger, o STF perde a sustentação do governo. E se os ministros caírem, o governo perde a sustentação do STF. Percebem? Então o que o Lula estava mais ou menos ali querendo dizer é: tem um jeito nesse troço para que nós não caiamos juntos. É isso. E aí o recado ao Toffoli é: veja se o Toffoli encontra uma saída. Inclusive, gente, o sistema de votação no Brasil é um escândalo, né? Porque vocês chegaram a ver aquela lista que saiu do número de deputados que se elegeram apenas com os próprios votos? Deixa aqui quem viu isso. Então, realmente, essa questão do voto, ser um voto, quer dizer, um candidato pega os votos do outro candidato do mesmo partido. É uma coisa muito difícil, não é? Deveria parar com isso e deveria se estabelecer outro sistema de votação, porque esse sistema realmente ele prejudica, não é, a autodeterminação dos povos. Então, é assim que eu vejo essa questão
do voto no Brasil. Quer dizer, um candidato, não é, que leva outros candidatos para serem eleitos junto com eles. Então, isso é muito complicado. A saída para o Lula do Toffoli é que o próprio Toffoli saia. Também eu acho que deveria ser criado o Partido Conservador. Então, quem estiver vendo esse vídeo aí e quiser criar um partido conservador no Brasil, fica aí o convite, fica o meu endosso, e certamente muita gente vai ficar satisfeita, não é, com a existência de um partido conservador. Aí vai ter um partido liberal e um partido conservador no Brasil, além do PT. Então, acho que vai ser uma medida propositiva. À frente do caso Master ou até mesmo do STF. Para o Lula seria ótimo. Se o Toffoli saísse, é como se você arrancasse um dedo para preservar a mão. E disso o Lula entende. Então, de alguma maneira, o Toffoli sai e ele, Lula, dá uma apaziguada ali no STF e ele, Lula, ainda ganha mais um para indicar. Resolve o problema dele, indica o Messias, indica o Pacheco e fica feliz com todo mundo, fica de bem com todo mundo. Essa seria a saída do Lula. O que o Lula quer é que a velha imprensa, que acordou de um coma induzido, volte ao coma induzido. Quer que paremos de falar no STF. Quer que eles se resolvam sem tanta exposição. E quer que o Toffoli vá embora do STF para que ele possa nomear mais um e, com isso, entregue alguma coisa, né? Entreguem algo para a imprensa. Gente, ficamos por aqui. É uma situação realmente muito difícil de aceitar por parte da população, inclusive com tantos escândalos aí do caso Master. Gente, um forte abraço para cada um de vocês que ficaram até o final deste vídeo e até o próximo vídeo.